Vou falar sobre eletro. Tá? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo é importante? Mas vai saber esse ano, né? Porque o que acontece é que, como tanto elétrica quanto magnetismo são assuntos de terceiro, se eles forem levar a aquele princípio lá que eles não vão fazer assuntos de terceiro, não vão trabalhar tanto assuntos de terceiro em prova, pode ser que sejam temas que caiam um pouco menos, mas não dá para saber, né? Então, isso é uma coisa impossível de, de afirmar. Só esses dois assuntos são de terceiro? Geralmente, sim. Geralmente, sim. Geralmente, sim. Geralmente, você só fala de eletromagnetismo no terceiro, não fica nenhum outro assunto. Matemática é polinômios, números complexos. O que você teve no terceiro? Você vê energia no terceiro? Energia? Ah, não, isso aí foi errado. Não. Não, porque algumas escolas usam esse modelo de revisão aí, mas eles não vão basear nesse modelo, eles vão basear no modelo que é sequencial, que é o modelo do Estado. Né? A base curricular é a base do Estado, as particulares elas alteram. Nossa, mas esse negócio de energia aí no terceiro foi bem estranho. O que você... Você estudou onde? Caso. Nossa, agora foi revolucionário, hein? Agora eu achei... Fiquei chocado agora, hein? Esquisitão. Isso aí foi esquisitaço. Foi revisão e eu não sabia? Pode ser. Pode ser, porque energia no terceiro, muito estranho. Energia é assunto de primeiro. Primeiro colegial, você vê energia. Mecânica no primeiro colegial, aí segundo você vai ver ótica. Né? Você tem essas coisas. Beleza? Então, ó, é importante vocês ficarem atentos com isso, porque, assim, pode mudar, mas não dá para saber muito. Se a gente for pensar no vestibular normalmente, magnetismo cai bastante, tá? Magnetismo cai bastante, com uma frequência bem alta. O que você precisa saber de magnetismo, tá? O magnetismo, surge através de ímãs, que é uma característica da matéria, tá lá naquela matéria. Aquela matéria tem um poder de ser um ímã. Esse ímã gera um campo magnético, tá? Bem, então eu tenho um ímã aqui. Todo ímã, ele vai ter um polo norte e o polo sul, tá? Todo ímã tem polo norte e polo sul. O ímã é algo indivisível, tá? Não consigo descer. Então, ó, o ímã é algo indivisível. Ele tem sempre o polo norte e o polo sul. Então, quer dizer que não existem monopolos magnéticos.
só existe monopolo elétrico. Me dê um exemplo de um monopolo elétrico. Cri, 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 cri. Ó. Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Suas respostas não tiveram muito a ver com o que eu falei. Ó, eu quero um exemplo de monopolo. Eu quero um exemplo de monopolo elétrico. Eu falei que o ímã não possui monopolo. Ímãs não possuem monopolos. Qual que é um exemplo de monopolo elétrico? A bússola não é, né? Ó, monopolo elétrico. O que é elétrica? Isso. DDP. O monopolo elétrico é uma carga positiva. Uma carga positiva é um monopolo elétrico. Uma carga negativa é um monopolo magnético. Simples, é um monopolo elétrico também. Isso é um monopolo elétrico e isso é um monopolo elétrico. Por que monopolo? Eu tenho dois polos na elétrica. O polo positivo e o polo negativo. Monopolo é quando eles aparecem sozinhos. Só o positivo e só o negativo. O que você não entendeu, Evelyn? Ah, tá. Tá? Então, isso é um monopolo, tá? O monopolo na parte da elétrica é o polo positivo e o polo negativo. No magnetismo, não existe monopolo. Não existe monopolo. Bem, até onde a gente sabe. A teoria de cordas fala que tem que ter monopolo elétrico, monopolo magnético, mas ninguém achou ainda, não. Então, vamos ver. O dia que achar, a gente muda. Ixi, o que aconteceu aqui? Caceta. Ou o caos, hein? Foi o verdadeiro mensageiro do caos. Então, na hora que eu faço um corte no ímã, ó, cortei o ímã. Flop! Ele se dividiu em dois pedaços, mas esses dois pedaços vão ter norte e sul. Necessariamente. Faz um corte no ímã. Esses dois pedaços vão ter norte e sul, tá? Norte e sul, sul e norte. Beleza? Tá claro isso? Às vezes isso pode parecer numa pergunta teórica, por exemplo, o Enem. Ele pergunta alguma coisa sobre monopolo. Ó, não existe monopolo magnético. Quando você divide o ímã, ele sempre aparece o norte e sul. Você pode dividir o ímã quantas vezes você quiser, sempre vai ter um norte e o sul, tá? Então isso é uma característica desse objeto. Beleza? Fera? Aquele on fire bonito? Ele é um fire que dá gosto. Então, ó, agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é uma imagem de limalha de ferro. Uma imagem que você acha uma bonita aqui. Achei uma realista, que é o que eu queria. Que ela é mais impactante.
Ó, isso daqui é um ímã e ele colocou limalha de ferro. Você sabe o que é limalha de ferro? Limalha de ferro é aquelas... É limalha de ferro. Não sei explicar aquela limalha de ferro. Então, ó, tá vendo? Ó? Ele colocou o ímã aqui. Puf! Colocou o ímã. Tá vendo que elas se distanciam numa determinada forma, ó. Ela faz uma forma bonita aqui, ó. Tá vendo? Parece que ela tem um padrão. Esse padrão aqui é porque ela está se alinhando com o campo magnético que está saindo desse ímã. Então, o campo magnético que está saindo desse ímã faz a limalha de ferro produzir esse padrão. Tá vendo? Ela se afasta, porque tem regiões que não tem campo aqui. Então, ela meio que desenha o campo magnético do ímã. É isso que acontece na limalha de ferro. Tá? Legal, né? Então, você já percebeu que tem um padrão de um campo magnético que sai desse ímã, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó, bem, o ímã vai ter aquele mesmo esquema que tem as cargas. Por exemplo, se eu tenho dois pedaços de ímã, né? Eu tenho um ímã aqui. Não queria. Deixa eu... Não, tudo bem. Ó, eu tenho esse ímã aqui e vou aproximar um outro ímã dele. Esse aqui. Quando você coloca norte com sul, você vai ter uma atração magnética. Então, ó, esses ímãs vão um de encontro ao outro, tá? Não sei se vocês já viram aquele videozinho que o cara mata uma mosca com um ímã. Ó, esse é um vídeo, esse é um GIF, mas ele mata uma mosca com ímã. Atração. Então, ó, isso significa que o norte e o sul se atraem. Por exemplo, agora se eu pegar esse mesmo ímã, esses mesmos dois ímãs, e alinhar eles de uma forma diferente. Então, eu peguei o ímã aqui. Eu não peguei o ímã. Agora eu peguei. Peguei o ímã aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar ele. Rodou o ímã. Agora, sul. Peguei o outro ímã. E vou alinhar. Aqui. Espera aí que eu tô apanhando a tecnologia. A tecnologia tá me dando uma surra. Stop! Stop! He's already dead. Ó, sei lá o que aconteceu, que eu não tô conseguindo recortar aqui. Nossa. Bem, eu desisti e eu vou fazer um ímã na mão aqui. Sul e norte. O que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão entre esses ímãs. Então, se tiver sul com sul ou norte com norte, você tem uma repulsão, tá? Isso é importante vocês terem na mente, tá bom? Então, sempre
Sempre quando você for trabalhar com ímãs, os mesmos nomes se repelem e nomes diferentes se atraem, tá? Esse é o esquema. O ímã, quando você divide esse ímã, ele sempre vai manter os polos, ele vai sempre ter dipolo, ele sempre vai ter o norte e o sul. Não importa quantas subdivisões você faça. Beleza? Então, ó. Pera. Então, vamos falar de outras coisas. Agora, ó. Então, ó. O ímã. O que vai acontecer? Essas aqui são as linhas de campo. Você percebeu que as linhas de campo nascem no norte e morrem no sul, tá? Nascem no norte e morrem no sul. Então ele tem esse padrão. Todo ímã tem esse padrão. Então na hora que a gente jogou a malha de ferro lá, por exemplo, na nossa imagem aqui, esse padrão aqui é o padrão da limalha de ferro. Tudo bem que essa daqui não está deitada, né? Deixa eu pegar uma deitada. Filha deitada é tão feia. Nenhuma bonita, não. Se não tem nenhuma bonita, não. Não tem. Então, é sempre nesse padrão. Nasce no norte e morre no sul. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente precisa saber. A Terra. Tá? O magnetismo da Terra. O que vai acontecer com o magnetismo da Terra? A Terra tem um campo magnético. Esse campo magnético da Terra, bem, aqui está mostrando um desenho bem realista, a Terra está inclinada e tal. Bem realista. Bem, mas a Terra forma um ímã dentro dela. Esse ímã aqui, o norte magnético da Terra está no sul geográfico. Isso é muito importante que vocês reparem. Ó, o sul geográfico está alinhado com o norte magnético. Norte magnético. E o norte geográfico está alinhado com o sul magnético. Tá? Então, ó. Sul magnético. Beleza? Então, isso é muito importante. Tá? O norte e o sul da Terra aqui. Mas isso não tem um entendimento, entendeu? É que, na verdade, o que aconteceu foi uma dúvida quando eles foram... Porque, assim, a bússola surgiu, esse tipo de orientação surge antes de você entender muito bem como que funcionava um campo magnético na Terra, né? Surgiu muito antes disso. Então, o que aconteceu? Eles achavam que a bússola, o que ela estava apontando ali, era realmente um norte. Só que, na verdade, aí foi convencionado. E aí ficou trocado. A bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Mas aquilo ali é o sul magnético. Entendeu? A bússola só se convencionou. É por isso que tem essa diferença. Tá? Você alinhou a bússola lá e aí mandou bala. Tá? Mas esse é o polo magnético. Não tem um motivo, né? Não tem. Isso daí foi uma convenção. É igual a corrente
vai para um lado e os elétrons vão para o outro. Erros históricos, aí estava todo mundo acostumado a utilizar, todo mundo falou, deixa assim mesmo. Assim mesmo. Tá. Beleza? Então, essa daqui são as linhas de campo. Ó. Nascem no norte e morrem do sul. Na Terra, essas linhas de campo são importantes. Elas protegem de partículas. Algumas partículas que podem gerar câncer de pele e tudo mais. Então, tem uma proteção ferrada. Tanto é que a aurora boreal, que acontece no norte, é uma dança do campo magnético da Terra. Tá? Cuidado que essas coisas já caíram em vestibular. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, assim, deixa eu pegar uma imagem da aurora boreal aqui. O Enem gosta de fazer, aqui não é uma imagem, aqui é um vídeo, caralho. Então, assim, o Enem gosta muito de fazer essas perguntas. Eu acho que, se eu não me engano, esse exercício da aurora boreal é do Enem. Tá? O exercício do Enem. Ó, essa daqui é a aurora boreal. Tá? O que é a aurora boreal? Não tem a ver, com estar na localização geográfica. Porque isso daqui são as entradas dessas partículas na atmosfera. Só que essas partículas são refletidas pelo campo magnético da Terra. Quando essas partículas são refletidas pelo campo magnético da Terra, tem esse efeito óptico aqui dessas cores aqui. É uma mistura, tanto da reflexão das partículas que entram na Terra pelo campo magnético dela, como um efeito óptico. Aí tem o efeito óptico que você vê tá vendo essas tonalidades diferentes, tá? Porque acontece essa reflexão. Não. Reflete no campo magnético. Ó, tá vendo esse campo magnético que tem aqui? A partícula entra, campo magnético gera força. Então a partícula entra aqui, uma partícula carregada entra aqui, ela gera força. Então dependendo do ângulo que ela vai entrando, cada uma vai para uma direção. Aí você fez uma pergunta mais complexa. Eu não sei de responder isso agora. Tá? Na volta eu trago essa resposta aí. Tá? Eu trago essa resposta aí. Bem, eu posso te dar um palpite, porque que isso pode ser. Ó, o sul é diferente, o norte e o sul não são iguais. O norte, que é o sul geográfico, que é o campo, é o polo norte, ó, o campo está saindo. E aqui o campo está entrando. O fato do sentido do campo mudar no sul, no norte e no sul, faz com que as forças magnéticas mudem dependendo da partícula entrar. Então, quando essa partícula entra, ela pode fazer um efeito diferente. E tem mais. O fato de você estar nessa parte aqui de baixo são raios que sempre vêm do Sol. Então, pode ter alguma relação com essa inclinação também, que essa parte sul está em relação ao Sol. Porque isso, se eu não me engano, não acontece o tempo todo. Tá? Então, dos dois lados. Tá? Então vai dar tudo. Então é a mesma coisa. Não tem mudanças de nada. Eu vou ver e falo certinho para vocês, tá? Mas o que é importante você saber? Vocês precisam saber que o campo, essas auroras,
é porque o campo magnético da Terra reflete cargas que vêm do Sol, então isso é muito importante, e que o sul geográfico é o norte magnético, e o norte geográfico é o sul magnético. Isso é fundamental. Aí, com certeza, é por causa dos campos. Ó, o Brasil tá por aqui, ó. Ó a forma do campo nessa região, ó a forma do campo nessa região. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E a Terra é inclinada, ó. Essa inclinação aqui, ó, também faz com que os raios entrem de uma forma diferente. Aqui pode ser que os raios, ó, o raio vem aqui, bate, ele é carregado, ele vem aqui para o sul. Ele bate, é carregado, vem aqui para o sul. Então a gente nem percebe, no raio nem atinge a gente. Tá? Tá, vou repetir. Olha só, Evelyn. A partícula vem aqui. Ela bateu aqui. Ela vai fazer esse movimento. Ó. Ela só entra aqui. Ó. Toda partícula, porque assim, ó, o Brasil dá mais ou menos nesse rumo aqui. Então a gente não vê nem essas partículas entrarem na atmosfera, por exemplo. Não, é algumas. Isso daqui não são os raios, são todos os raios solares. São algumas tipos de partículas que são emitidas pelo Sol. Uma partículas carregadas que fazem esse efeito. Então, como essas partículas não têm contato. Ela subiu, né? Ela subiu. Não, ó, porque assim, ó, uma pode acompanhar, se a partícula for positiva, ela acompanha aqui, se ela for negativa, ela acompanha para baixo. Então ela pode ir tanto para cima quanto para baixo. Aí vai depender do sinal dela. Eu estou acompanhando a linha por mero ilustrativo. Eu vou repetir. Ó, a aurora boreal é um efeito óptico e magnético, tá? A aurora boreal é um efeito óptico e magnético. Na parte magnética, ela é a desvio de algumas partículas que colidem com a Terra pelo campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra desvia algumas partículas que vêm na direção da Terra. É isso. Beleza? Tá claro isso? Tão bonito. Então, ó. Tá bom. Então, ó, agora, dentro do magnetismo, eu vou falar da criação de campos magnéticos devido à corrente, tá? Elétrica. Então, agora aqui é campos magnéticos criados por corrente elétrica, que é a maior parte do magnetismo. Tá? Então, um campo magnético criado por correntes elétricas. Bem, uma das maneiras é você. Agora vai ser a parte desafiadora da nossa vida. Por quê? Vai começar as regras das mãos.
Ó, nossa senhora, hein? Muita atenção, muito. Vai começar a regra das mãos e assim, a gente não tá ao vivo, eu não vou ver você fazer a sua mãozinha aí. Espero que dê tudo certo, hein? Vai ser a loucura. É o verdadeiro caos. Mas por enquanto tá fácil, porque é só a regra da mão direita, então não vai ter tanto problema, tá? Deixa eu mostrar algumas imagens aqui que vai ajudar. Bem, vamos ver se essa imagem aqui nos ajuda. Ó, regra da mão direita. Todo mundo sabe mão direita e mão esquerda, né? Ó, regra da mão direita. Presta muita atenção. A corrente tá andando no fio nesse sentido. Então, a corrente é o dedão. O dedão é o I, a corrente. Os dedos, os outros dedos, é o campo magnético, B. O campo magnético é sempre fechado. Ó, isso daqui é uma circunferência fechada. O campo elétrico não é fechado, tá? O campo magnético é fechado, o campo elétrico não é fechado. Ó, parece bobeira isso, mas isso pode te ajudar a eliminar algumas alternativas, e principalmente em questões teóricas, que ele vai colocar alguma coisa prática. Então é importante que você anota essas coisas no seu flashcard. As diferenças, isso aqui é igual períodos históricos, né? Você coloca lá elétrica versus magnetismo. Aí você vai colocar, aqui tem o quê? Monopolo. Aqui tem monopolo. Aqui só tem dipolo. Aqui o campo não é fechado. Então você pode colocar campo aberto. Aqui o campo é fechado. Ok? Então é importante você colocar essas diferenças dos dois aqui, que isso é para te ajudar. Beleza? Então, ó, regra da mão direita, todo mundo pega a sua lapiseira agora e deita a lapiseira e faz a mãozinha. Faz a mãozinha rodar. Não vai ter jeito, eu vou ter que ligar a câmera aqui, que senão vai ser o verdadeiro caos. Dispositivo, estamos no dispositivo aqui, dispositivo. Ó, presta muita atenção. A caneta está aqui, certo? Ó, o plano da caneta é esse aqui. Então, ó, o meu dedo, a corrente está indo para a esquerda. A minha esquerda, tá? A sua direita, você que está assistindo à direita. Então, ó, direita. Os seus outros dedos é o campo. Ó, o campo entra nessa região. Só que o campo sai na região à esquerda da caneta, ó. O campo entra nessa e ele sai nessa região. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que praticar essa regra. Regra da mão direita. Dedão é a corrente. Então, se a corrente está subindo, ó, corrente subindo. Os seus outros dedos é o campo, ó. O campo dá a volta. Você viu, ó? O campo aqui à direita da caneta, ele está saindo do plano. O campo à esquerda está entrando
no, no plano. Ó, e isso que eu tô falando de esquerda e direita é minha esquerda e minha direita. Se eu vou ter que pensar na direita e esquerda de vocês, vai ser muito mais difícil, tá? Pensa sempre na minha direita e na minha esquerda. Tá claro isso? Sim ou não? Ó, caneta, que é o fio. Corrente subindo. Corrente tá subindo. A gente tá lá subindo. A corrente está entrando à esquerda, o campo entra no plano à esquerda e o campo sai do plano à direita. Tá? É isso que acontece. Tá. Para ver se vocês são os deuses do magnetismo. Vamos fazer uma pergunta aqui. Pergunta. Vou colocar um fio aqui. Um fio condutor. Vamos pôr esse fio mais pro meio. A corrente está subindo. Ó, no plano, o fio está no plano da folha. Quando você vê uma bolinha com X, quer dizer que é entrando. Quando você vê uma bolinha com um pontinho, é saindo. Ok? Então, beleza. Eu quero que vocês me respondam. À direita desse fio, o campo está entrando ou saindo? Temos uma resposta entrando. A Evelyn também entrando. É. Entrando. Então, beleza. Então, ó, realmente, aqui o campo está entrando. Esse é o campo magnético. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida disso? No. E a esquerda do fio? Não, esse não tem palma da mão, Sara. Palma da mão é outro esquema. A esquerda do fio saindo. Não. Primeiro você tem que entender o campo para depois pra entender a força. Que a força depende do campo. Beleza? Tá, nossa, muito claro. Sempre na folha. Você sempre vai pensar na folha. Tá? Você sempre vai pensar na folha. Na sua, nunca. É sempre da folha. Sempre tudo em relação à folha. Fera, então?
Então tá bom. Vocês estão falando que tá fera. Então, ó, por exemplo, ó. Ó, tem um material aqui, ó. Tá aqui. Se a corrente está subindo, o meu dedo acompanha a folha. Ó. Eu coloco o meu dedo na folha. E aí, ó, entrou nessa região e saiu na outra região. Ó, minha mão tá saindo. Ó. Tá? É sempre assim. É sempre nesse esquema de Rurema. Então, ó, vocês precisam ser os deuses disso. Por quê? Magnetismo. O que mais importa em magnetismo é você saber a orientação do campo magnético. É o que mais importa. Então, ó, essa parte foi. Então, ó, vamos voltar aqui. O campo, vou até apagar esse negócio aqui. Então, campo magnético criado por uma corrente. Tem uma fórmula esse campo magnético. Qual que é a fórmula desse campo magnético? O campo magnético criado por uma corrente, claro, ele vai ter que depender da corrente, né? Tá passando corrente aqui. Ele depende da corrente e ele depende da distância que você está analisando. Porque ó, o campo magnético sempre forma uma circunferência, então ele vai depender desse raio. Essa fórmula é μ I sobre 2πr. O que é o quê? O B ou trem louco. Você não está escrevendo? Ah, aqui ali. Deixa lá. Peraí. Então, ó. O B é o campo magnético. O I é a corrente elétrica. O R, eu vou falar que é a distância, porque é a distância mesmo da corrente elétrica até o ponto que você está analisando. E o Mi é a permissividade magnética. Permissividade magnética. Não é permeabilidade. Vou flutuar aqui, se vocês não vão ver. Tá? Então, esse é cada um aqui do girado pela corrente. Deixa eu fazer aqui um outro. Então, ó, quando você tem um fio, é μi sobre 2πr. Tá? 2πr. Então, o B é o campo magnético. A unidade é Tesla. O I é a corrente elétrica. A unidade é Ampere.
O R é a distância. A unidade é metros. E o Mi é a permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética, que é Tesla vezes metro por ampere. Show de bola? Alguma dúvida até aqui? Dominando a regra da mão direita? Se dominar a regra da mão direita, tá tudo fera. Tá? Então, ó, beleza. Eu volto, falo da aurora boreal e falo das outras coisas aí que ele precisa falar. Então, até daqui a pouco.